Então, iniciando nossa aula ao vivo, galera. O PR da posição é a nossa proteção do rei. Esse vai ser o nosso primeiro tópico que a gente vai lidar hoje aí em nossa aula. Então vamos abrir o nosso tabuleiro aqui para você acompanhar comigo. Tá aparecendo o tabuleiro para você. Estamos aí com a nossa fórmula aberta e também com o nosso primeiro tópico do dia, que é o nosso o PR, que é a proteção do rei. Então, iremos trabalhar dessa forma. Temos três elementos importantes para você conquistar as suas vitórias. E o primeiro ponto aí vai ser a proteção do rei. E para isso eu vou mostrar uma partida do Serauan contra o Karpov. Essa partida foi retirada do livro do Serauan. É um livro muito bacana que eu recomendo bastante para quem está iniciando a parte estratégica no xadrez. E dá noções bem interessantes. Eu quero deixar aqui numa posição. E nessa posição, as brancas jogam e ganham um material. Então, quero convidar você a olhar essa posição e saber que lance aí que dá uma vantagem material. Talvez você já pode ter conhecido essa partida alguma vez. Isso aí, galera. Deixa o like aí, ajuda a gente a chegar em mais pessoas, né? Aquele combinado, deixa o like antes, depois que você... no final da live você pode tirar se você não gostar, mas deixa agora aí. Então tá, isso é interessante. Deixa eu mandar aqui o que mais chegou agora. Bom dia, Oziel. Muito obrigado aí, Oziel. Quero trazer o xadrez da maneira mais clara possível aí na posição. E aí jogam as brancas e tem um ganho de material aí na posição. Tá, você era o de brancas enfrentando ninguém mais, ninguém menos que o Karpov, né? Campeão mundial, jogador fortíssimo lá no xadrez. Começar com uma tática aí na posição, né? E temos algumas complicaçõezinhas aqui. O que a gente pode perceber é que temos um ataque bem forte na torre dia 8. O Gabriel mandou um lance aqui interessante. Aí o Rian também mandou outro lance interessante também, mandando torre 3. Ferrari comentando sobre dama C6. Temos alguns planos aqui. É que o dama C6 não vai dar certo, né? Que o bispo vai sair. Mas aqui, galera, o que eu vou dar a dica para vocês avaliarem a posição? Primeira coisa, a gente tem uma situação aqui crítica. Aqui, ó. Temos uma dama e uma torre na mesma fileira. E temos aqui um cavalo protegido apenas pelo bispo. Então, eu posso tentar atacar todo esse ponto e ele vai ter que fazer alguma defesa. Né? Então, depois de torre 3, ele tem que fazer alguma defesa para essa torre. Né? Então, o lance foi jogado, torre 3. Parabéns, a galera mandou torre 3. Aqui ele tem que fazer uma defesa para a torre. A torre está levando aqui um espeto, que a gente chama, né? Quando você passa a peça por... você captura a peça que está lá atrás. Tá recebendo duas ameaças. E aí, o único lance que talvez ele definiria seria bispo E6. E aqui ele tira a defesa do cavalo. Então esse aí seria o lance aí para conseguir ganhar o material. E foi o que aconteceu na partida. Então aqui estamos numa partida de dois grandes mestres jogando. O Serauan, que é escritor de vários livros de xadrez, frente ao Karpov. O Karpov deu uma dessa na partida e caiu numa posição dessa. Então o que acontece? Agora é o momento de você utilizar a nossa fórmula mágica, começar aí com a proteção do rei. Por quê? Você ganhou material. Tem aqueles pontinhos básicos que você já conhece das peças, né? O peão vale 1 ponto, o cavalo vale 3, o bispo vale 3, a torre 5, a dama 9 e o rei vale o jogo. Então você já está com 3 pontos de vantagem na posição. Claro que tem vezes que o material não compensa tanto, mas tem vezes que compensa. E aqui, o Karpov jogou C captura D4. A pergunta que eu faço, pode capturar de cavalo aqui ou tem um lance melhor na posição? Pode capturar de cavalo. O que acontece capturar de cavalo na posição? Temos uma outra situação tática. Aí a gente já vai começar a entrar na questão de segurança. Porque você tem que perceber que toda vez que abre uma linha, aqui no caso ele abriu uma linha, né? Quando capturou aqui ele abriu essa linha aqui.
entre as situações táticas na posição. Então, tem que tomar um certo cuidado aí para não cometer um deslize. É um tática mesmo, hein, Rafael? Grande Rafael acompanhando também. Exatamente, galera. Se fizer cavalo por peão, leva a dama cheque. E aí, o que acontece? A gente tem que começar a colocar os nossos princípios de jogo. Você já tem 3 pontos de vantagem do adversário. Você precisa ganhar mais material ainda agora, imediatamente? É uma coisa que tem que pensar. Então, nesse caso aqui, o Serauan jogou com torre B3, evitando o lance de dama aqui. Então, esse aqui já é um lance de proteção do rei. Então, você ganhou vantagem material. Lembrando que hoje eu não vou ensinar como ganhar vantagem material. Você pode estudar bastante tática, né? No canal eu coloco um vídeo toda segunda sobre um tema tático. Depois que você aplica o tema tático, você tem aqui agora a questão de lidar com essa vantagem. Então, esse vai ser o ponto. E aqui jogou torre B3. Depois siga aqui com bispo F5. E aqui continua a luta aí para conseguir defender o rei. Então aqui seguiu com bispo G2. E o objetivo aqui das brancas é fazer o roque e colocar o rei em segurança. Esse que é o objetivo aí das peças brancas nessa partida, tá? Opa, Paulo, seja muito bem-vindo aí na nossa aula. A gente está trabalhando sobre como converter vantagem material hoje. E depois que joga bispo G2, agora as brancas têm um caminho livre para poder fazer o roque na posição. Aqui o Karpov mandou bispo C2. E agora é um momento de reflexão, um momento que é importante parar, pensar e avaliar como manter a vantagem aqui. Por que acontece? O Karpov está diretamente atacando a torre aqui de B3 e nós estamos com uma vantagem material na posição, certo? O que vai acontecer? Depois que a gente consegue essa vantagem material, nós temos que ver como que a gente consegue manter ela em jogo. Porque aqui, depois que ameaçou a nossa torre, eu estou meio que um pouco sem casas para essa torre. Essa torre não tem muitas posições para ela ir. E aí você poderia pensar, se eu tirar a torre para o lado, eu já começo a sofrer contra-ataque com dama B4 e depois dama capturando B2. Então aí que é um momento interessante. É um momento que a gente tem que colocar a segurança do rei sobre as demais coisas. E aí ele fez um lance muito bacana, um lance interessante, que pode não parecer tão instrutivo de início, mas ele fez aqui cavalo por D4. Entregando a qualidade mesmo. Porque depois que o bispo captura e cavalo captura, a gente vai para o meio jogo de bispo e cavalo contra torre. E essa aqui é uma posição típica em que o bispo e o cavalo geralmente são superiores. Levando em conta também que nós ficamos com um peão, então nós trocamos aí 6 pontos por 5. Mas as duas peças têm mais atividade que uma torre. Então isso vai ser muito interessante para a gente ver como seguiu aqui essa partida, porque o Serauan ele estava com a vantagem material, ele cedeu um pouco da vantagem material, que era de 3 pontos para 1 ponto, levando essa consideração de peças simples, mas agora ele está com um jogo mais tranquilo e tirou praticamente as chances do Karpov conseguir fazer um bom ataque na posição. Opa, bom dia, grande Roberto Teles, meu grande amigo. Roberto Teles, quem não conhece, galera, árbitro internacional de xadrez, professor de diversas matérias, pessoa incrível. Recomendo muito que vocês conheçam o Roberto Teles, pessoa muito boa no meio do xadrez. E aqui, galera, seguiu com torre de AC8. E agora as pretas buscam um contra-jogo. Aqui jogou com bispo F3. É um lance interessante esse bispo F3. Porque agora consegue fazer o roque. E esse bispo segura aqui as ameaças no ponto E2. Porque se eu desse o roque agora, nesse momento, eu já poderia levar um dama captura. E iniciaria os ataques das pretas na posição.
Então a ideia aqui qual que é? É você proteger o rei, mas proteger com segurança, sem dar chances para o adversário. Outro lance que poderia ser considerado aqui era o bispo por D5. Mas esse lance, você vai perceber que você abre duas colunas e uma semi-aberta aqui também, uma coluna que está com apenas um peão segurando, para as pretas. E aí você está com vantagem material, mas está com um jogo bem difícil de segurar. Então, galera, primeira coisa, você está com vantagem material, não vá querer ganhar mais material. Não vai querer ser uma pessoa materialista aí no xadrez, né? Até na vida também, toma cuidado. Mas no xadrez, se você for muito materialista e deixar seu rei sem segurança, você vai sofrer um pouco na posição. Tá chegando aqui esse lance de torre também. Então, não é tão simples assim você sair avançando as peças, tomando material um atrás do outro, sem pensar no primeiro elemento da nossa fórmula mágica, que é o PR, a proteção do rei. Então aqui sigo com bispo F3, torre C2. Não tem como defender aquele peão de B2 nesse momento. Ele fez roque. Capturou aqui em B2. E agora as brancas estão seguras. Estão aí com a vantagem de duas peças por uma torre. E agora começa os ataques. Começam as brancas a jogar. Então ganhamos um material no lance 15. E começamos a jogar xadrez mesmo para cima no lance 22. Que foi aqui com torre D1. Então, tudo que foi feito até o momento foi para colocar o rei em segurança, deixar as peças em boas casas, para depois iniciar um ataque para valer. Aqui veio com torre D8, jogou aqui cavalo D4, então agora centralizando, melhorando o cavalo e ameaçando aqui um possível ataque duplo. Veio com torre D7, cavalo C6, dama E8, e aqui já recuperou um pouco do material, capturando aqui em A7. As letras, galera, as letras é a nossa fórmula mágica de hoje, tá? Temos aí 3 letras aí do lado, né? O PR é a proteção do rei, que é o primeiro tópico de hoje. O CJ e o TP vocês vão aprender durante a aula, então. Primeiramente, vocês vão aprendendo o que é a proteção do rei. Vê aqui, torre C7, A4 e dama 8. Agora a posição, as brancas já melhoraram bastante, progrediram bastante. Parece que está perdendo aqui o cavalo, mas tem aqui um tema tático na posição. E aqui a posição acaba ficando bem ruim para as pretas depois disso, porque criou assim, muitos temas aqui. Primeiro criou um tema que a torre está entrando aqui embaixo, o bispo está entrando por aqui, e a dama também está fazendo uma parte aqui em D3, pode entrar, por exemplo. Então aqui, mais que parece estar caindo o cavalo, teve uns temas táticos na posição. Então aqui depois de torre captura, se tomar de torre aqui já vai... Mas torre já tem algumas complicaçõezinhas aqui. Vamos analisar a posição. Eu acabei não colocando nas análises aqui, depois eu vou colocar agora aqui na análise para você acompanhar depois o arquivo. Lembrando que quem ficar até o final, galera, ou se entrar no grupo nosso do WhatsApp, né, você vai receber esse estudo aí com as partidas depois. Então aqui, caso eu faça o lance torre captura, aqui nesse caso, a gente simplesmente joga com dama D3. E agora está com a ameaça desse lance, ameaça de torre em D8 e também dando mate aqui em H7. Então, quer dizer, dá o cheque e o rei não pode sair por H7. Então não pode fazer essa captura de torre. Mas na partida ele seguiu com a captura aqui de dama. E agora jogam as brancas e ganham aí na posição. E você consegue descobrir a nossa sequência. Enquanto isso, vou tirar as dúvidas aqui do lado. Todo lance de defesa é uma perda de tempo? Não. Nesse caso aí, quando você está com material a mais, não é perda de tempo. Quando você está com material a mais e você consegue fazer
você consegue atuar dessa forma, não é uma perda de tempo. É uma coisa boa você conseguir fazer lance de defesa quando está com material a mais. Porque, primeiramente, você já não vai permitir que você sofra ataque. Agora, você pode ver, a gente está com material, agora, nesse lance a menos, né? Mas agora você tem a iniciativa. Então, você deixou o seu rei em segurança para depois iniciar um ataque. Esse que é o maior erro do jogador que ganha material. O jogador em si, ele tem uma certa mania de querer ganhar rápido. Então, o que acontece? Quando a vitória vem muito rápido, às vezes o tombo é muito alto também, é muito grande. Então, tem que ter um certo equilíbrio. Se você ganhar um material, você não precisa ganhar rápido, você precisa ganhar. Então, você precisa continuar fazendo os melhores lances, mesmo depois de estar ganho. Você precisa ter, primeira consciência que o jogo não se ganha com material, se ganha com mate. E não adianta você ter uma dama a mais e levar mate. Então, esse é um ponto bem bacana para você conseguir converter a sua vantagem. Então, primeiro ponto, tem que proteger o rei, deixar esse rei em segurança, sem dúvida alguma. Então, aqui, nessa posição, tem um tema tático aqui, um tema de mate nessa posição. Exatamente esse lance aí, Maria Paula. Torre D8. Torre D8 foi o lance jogado aí pelo Serawan. Aí veio o rei H7 e mandou aqui dama D3. Exatamente isso aí. Aqui, se jogar G6, eu entro com dama D4, com tema de mate aqui, e também tá ameaçando a torre, né? E caso ele avance peão, vai começar a ficar bem ruim. Eu vou conseguir infiltrar nessa posição aqui facilmente. Por aqui depois. A posição começa a ficar bem estranha aí para as pretas. Então aqui já começa a ficar uma posição um pouquinho ruim. Então, aqui para jogar F6, eu já tomo lá a torre, mas se jogar cheque, por exemplo, rei G2 e F6, eu simplesmente captura aqui F6, né? E agora, fica difícil evitar o mate. Vou jogar, sei lá, aqui torre G7, dama F8 e começa a ficar um pouco complicado aqui, você não tem muita saída, né? Vai jogar aqui G6, entra com o bispo aqui, depois dá o mate, né? Esse e esse. Então, ficou uma posição bem ruim aí para as pretas. Então, mas a partida não jogou aqui o G6, jogou F5. Aí ele simplesmente capturou aqui em F5, jogou G6, veio aqui dama E6 e abandonou aqui o Karpov, campeão mundial, com uma peça a menos aí, mostrando... quer dizer, o Karpov com uma peça a menos perdendo aí pro Serawan, que mostrou uma técnica muito boa, porque primeiramente ele colocou o rei dele em segurança e depois ele começou realmente a jogar a partida. Então, galera, esse é o primeiro ponto da nossa fórmula de sucesso aí. Você tem que proteger seu rei. Então, isso que é o fato.